Sabe esse culto ao eu que a gente vive de maneira absolutamente intensa nos dias de hoje? Ele tem uma data de nascimento e a data de nascimento dele é romântica. E é romântica no sentido do movimento do romantismo alemão, que é um movimento do final do século XVIII, início do século XIX. Quando a gente fala em século XVIII, século XIX, a gente tem que sempre lembrar que é um a menos, lembra na escola? Então, o século XVIII é 1700 e alguma coisa. Século XIX é 1800 e alguma coisa. Então, ele é do final do XVIII, início do XIX. Ele é um movimento que começa na Alemanha, mas se espalha por toda a Europa e além da Europa. E que, pasmem, é hipercontemporâneo. Tem um livro, As Fontes do Self, de um filósofo chamado Charles Taylor, em que ele fala que o romantismo trouxe uma noção de expressivismo. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o movimento romântico, nascido já na modernidade, quer dizer, já nascido sob a ideia de sujeito, que é uma ideia moderna, por excelência. Então, o movimento romântico, em sendo moderno, já nasce com o DNA da subjetividade, do sujeito, e, portanto, tem essa questão do eu como uma marca essencial. Só que ele leva essa questão do eu às últimas consequências. Então, eu vou pegar, por exemplo, um livro que é um grande marco do romantismo alemão, que é Os Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister. Esse livro, ele trata da jornada de um menino, da formação, na verdade, da formação emocional dele, da transformação subjetiva dele, acompanhando uma trupe de teatro ao longo de, se não me engano, 12 anos por aí, e que ele vai fazendo essa formação estética. Estética na filosofia, ela diz respeito ao sentido, tá? Ela não tem a mesma conotação de estética no sentido de beleza. É da matéria, da ordem, daquilo que é sensível, o estético, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente toca, sabe? Então, tudo isso está entrelaçado no romantismo alemão e essa ideia de um eu que vai fazer a sua formação subjetiva, que vai ser uma pessoa autêntica. Olha a palavra autêntico, que é a coisa mais valorizada hoje em dia no contemporâneo e que inclusive é até dentro das fórmulas de como se destacar nas redes sociais, a autenticidade é de longe o maior valor que os gurus vão passar para você se você quiser se destacar nas redes sociais. Seja autêntico, seja único, seja você mesmo. Tudo isso que eu estou colocando nesse guarda-chuva de culto ao eu vem do romantismo alemão. Então a gente tem a modernidade inaugura a ideia de sujeito, subjetividade. Eu queria deixar aqui uma dica de livro para vocês, que eu já deixei lá no meu Instagram, que é a formação da subjetividade, a formação do eu. Enfim, vocês vão lá no meu Instagram, vocês vão achar essa dica de livro que mostra como de Descartes para frente você vai tendo essa formação filosófica da ideia de subjetividade. E a virada da modernidade, então, sob a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, vai coroar o nascimento da ideia de sujeito. O romantismo, ele tem uma relação ambígua com a modernidade, porque ao mesmo tempo que ele é filho da modernidade, então ele leva às últimas consequências esse culto ao eu, a uma subjetividade autêntica, única, singular, que bebe nas artes, que tem uma formação artística, que caminha junto com a formação da subjetividade, como se a nossa subjetividade fosse uma obra de arte em aberto. O romantismo tem um mal-estar com a modernidade também e com todo o processo da civilização e da modernização. Porque o processo da modernização, ele transforma esse mundo medieval,
arcaico, meio Game of Thrones, sabe? Coisa meio espalhada, feudos, todo mundo anda a cavalo, os deslocamentos são longos. A modernização começa a transformar essa paisagem em cidades urbanas, com ferrovias, com indústrias. E o romantismo tem um enorme mal-estar com tudo isso, porque ele acha que a modernidade está matando aquilo que era autêntico, aquilo que era a nossa civilização, introduzindo uma civilização, e que de alguma maneira eles estavam certos, serializada, produzida em série, industrializada, em que a ideia de unicidade vai desaparecer, porque as coisas serão produzidas em série, porque as coisas serão produzidas de maneira massificada. E o cenário bucólico da Idade Média é transformado em um cenário urbano de frenesi, de tudo ao mesmo tempo agora, de indústria, de comércio. O romantismo tem um mal-estar com o mundo da mercadoria, com o fato de que no capitalismo tudo e todos viram mercadoria. Isso para o romantismo é matar a autenticidade, a subjetividade. Então, aqui eu começo a explicar para vocês da onde vem esse nosso culto ao eu, essa nossa ideia de autenticidade, essa nossa tentativa desesperada frente ao nosso mundo mais massificado impossível, 8 bilhões de pessoas bebendo nas mesmas referências que circulam na mesma indústria cultural de imagens para todo mundo, é impossível, né? Então, já de cara eu digo, é impossível você ser autêntico no mundo massificado, padronizado como o nosso. Então, a expressividade que o Charles Taylor falava é o principal sintoma, vamos dizer assim, da cultura romântica e que foi completamente atualizada no contemporâneo. Então, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem um número limitado de identidades possíveis no nosso supermercado de identidades disponíveis para que a gente escolha uma. Tanto é fácil reconhecer as pessoas, as preferências delas e quem elas são facilmente, que quando houve aquele escândalo da Cambridge Analytica, não sei se vocês se lembram, em 2016, quando teve o vazamento de dados via Facebook na campanha do Trump 1, e teve todo um auê em torno disso, inclusive tem um documentário falando sobre tudo isso, o modo mais fácil, os modos mais fáceis de determinar a posição política da pessoa eram a roupa que ela usava. A roupa que você usa, a gente acha que está se expressando, e a gente está se expressando mesmo. Só que existe um número limitado de possibilidades de expressão. Então, no supermercado de identidades que a gente escolhe a nossa, a gente vai escolher uma, por mais único que a gente acha que é a nossa bricolagem que a gente faz, ela está dentro de uma tribo. E as tribos são divididas. Então, os pontos de contato para determinar a posição política de uma pessoa eram as roupas que ela usava, as marcas que ela consumia, os dados de geolocalização, os lugares. Eu moro no Itaim. Qual é o meu grupo? Qual é a minha tribo? Qual é a minha posição política? Eu moro em Santa Cecília. Qual é o meu grupo? Qual é? Estou falando de São Paulo, tá? Que é muito bem demarcado. Eu moro no Morumbi. Qual é o meu provável grupo, a minha provável posição política? Eu moro em Moema, eu moro no centro e por aí vai. Então, a roupa, as marcas que eu consumo e os dados dos lugares que eu frequento e moro, de geolocalização, os restaurantes e onde eu moro, já dão 99,9% das informações necessárias para traçar o perfil político do sujeito hoje em dia. E por que eu trouxe esse escândalo isso? Para exemplificar que
esse nosso desejo de autoexpressão, e a moda é, sem dúvida, o maior elemento em que a gente acha que está se expressando, né? Eles são limitados e eles são padronizados e eles cabem dentro de uma determinada gama, que é o que eu estou chamando de supermercado de identidades. Então, eu, de novo, venho ser a mensageira da má notícia. A gente é hiperpadronizado. A gente é tudo menos autêntico. E olha, não me entendam mal, é super legítimo o desejo de autenticidade. É uma promessa que o mundo faz para nós, de verdade, que nós sejamos únicos, que a nossa subjetividade é única, que os nossos gostos, preferências e o modo de viver é único. No entanto, infelizmente, não dá para 8 bi de pessoas serem únicas, sendo que você tem 10 marcas majoritárias no mundo produzindo tudo que a gente consome em termos de roupa, em termos de comida, de bebida e lugares que a gente frequenta. E a gente ainda tem mais um aspecto desse nosso desejo de nos expressarmos, né, de sermos autênticos, que passa pela loucura e pela cacofonia das redes sociais, dessa nossa necessidade patológica de ter que dar opinião sobre tudo o tempo inteiro. Então eu queria dar uma dica para você que quer ser autêntico, como todo mundo. Eu acho que a autenticidade hoje em dia passa muito mais pelo silêncio do que pela necessidade de falar.